Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ler o capítulo 27 do livro de Atos, o penúltimo capítulo, então nós estamos finalizando essa série de estudos, continuando mais um capítulo sobre a defesa de Paulo perante as autoridades romanas, né? Então nós vamos ler para ver como finaliza essa carta dos Atos dos Apóstolos, tá bom? Então vamos lá, capítulo 27. Ficou resolvido que deveríamos embarcar para a Itália. Então, entregaram Paulo e os outros presos a Júlio. Gente, eu só quero fazer um adendo aqui, eu não sei se em algum capítulo eu falei, mas quem escreve essa carta, eu acho que nós no primeiro capítulo a gente falou sobre isso. Essa carta é escrita por Lucas, que é aquele médico que acompanha Paulo em toda a trajetória dele, em várias cidades, ele estava o tempo todo com Paulo, então é ele que está relatando, por isso que ele ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então, Lucas acompanhava ele, toda essa trajetória, por isso que ele coloca aqui também em primeira pessoa, né? Então entregaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Nós embarcamos num navio da cidade de Adramítio, que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia. Essa navegação, gente, ela ia acontecer porque Paulo, lembrando, tinha pedido para ser julgado pelo imperador, então ele ia ser levado até lá, tá? Essa é a trajetória. E assim começamos a viagem. Aristarco, um macedônio da cidade de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo com bondade e lhe deu licença para ir ver os seus amigos e receber deles o que precisavam. Depois de sairmos de Sidom, navegamos ao norte da ilha de Chipre, a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Atravessamos o mar em frente ao litoral da região da Cilícia e província da Panfilha e chegamos a Mirra, uma cidade da província da Lícia. Ali o oficial romano encontrou um navio da cidade de Alexandria, que ia para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegamos bem devagar vários dias e com grande dificuldade chegamos em frente da cidade de Quinido. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo cabo Salmona da ilha de Creta e seguimos pelo lado sul daquela ilha, o qual é protegido dos ventos. Assim, fomos navegando bem perto do litoral e ainda com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta que tem um lado para o sudoeste e o outro para o noroeste, e eles achavam que poderíamos passar o inverno ali. Começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas, de repente, um vento muito forte chamado Nordeste veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso, desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então, desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar as cargas no mar. Paulo, é como se o Espírito Santo já tivesse dado aviso a Paulo, né? Mas os romanos que não tinham nenhuma ligação com Paulo não quiseram saber. Então aqui Lucas está descrevendo o perrengue que eles passaram nessa viagem de navio, né? E a terrível tempestade continuou e no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia os marinheiros com as próprias mãos jogaram no mar uma parte dos equipamentos do navio. Durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas
e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda essa perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim. Então ele está falando para os romanos aqui, né? E ele disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. Gente, isso aqui é tão importante. Isso a gente vê em todo o evangelho. Quando o Senhor nos dá uma promessa, ou através de sonho, ou através de uma comunhão, num momento de oração, ou através de outra pessoa, porque a mensagem de Deus não necessariamente ela só vem de uma pessoa, de um profeta. O próprio Deus pode se comunicar com a gente. E é uma coisa que eu insisto muito para as pessoas que estudam comigo. Busquem a sua intimidade com o Senhor. É muito maravilhoso a gente receber as mensagens do Senhor, como Paulo, o tempo todo, né? Não precisar de terceiros. Pontualmente, quando Deus entrega uma mensagem específica, tudo bem. Mas quando a gente lê toda a Bíblia, a intimidade dos cristãos com o próprio Cristo fazia com que elas por si só soubessem por onde andar, o que fazer, porque Cristo se comunicava. Enviava anjos, dava sonhos, o Espírito Santo vinha e falava. E ainda hoje isso acontece, né? Lembrando que é a igreja primitiva, mas a igreja não mudou. A cultura mudou, né? Mas a forma com que Deus se comunica continua sendo a mesma, desde Atos até hoje, tá? Então, aí Paulo tinha essa convicção. Bom, se o anjo me disse que eu vou chegar ao imperador, como que nós vamos morrer? Ele falou: fiquem tranquilos. Como nós vamos chegar, eu não sei. Eu falo muito para as pessoas que têm promessa na vida delas. Deus te deu essa promessa? Fica na paz. Como vai desenrolar para chegar nessa promessa, nós não sabemos, mas nós vivemos pela fé na promessa, não pelo processo. O processo ele fica mais leve, porque nós já sabemos o resultado final. Então, Paulo tinha o resultado final. Você vai chegar até o imperador. Então, o processo do mar, de todas as dificuldades, ficava um pouco mais tranquilo, porque ele não sabia como, mas ele sabia que ia sair dessa, né? Então, ele fala que o anjo disse: não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Então, essa mensagem foi dada por um anjo do Senhor para Paulo. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que Ele me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. 2 semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto da terra. Então jogaram no mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de profundidade, de fundura, né, que tá falando. Mais adiante, tornaram a medir e deu 27 metros. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso, jogaram 4 âncoras na parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio, baixaram um bote no mar, fingindo que iam jogar a âncora na parte do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Porque tinha gente querendo fugir, né, com medo daquela situação. 32. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e o largaram no mar. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando. Durante esse tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Por que ele estava afirmando isso o tempo todo, gente? Porque o Senhor tinha dado essa promessa para Paulo. Tinha falado: Paulo, avisa esse povo que não vai acontecer nada. E mesmo diante de toda circunstância oposta, Paulo ficava firme. Gente, coma, fiquem firmes, vocês vão sair dessa. Deus já me falou, né? 35. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Depois partiu o pão e começou a comer. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse mais leve. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma boia onde havia uma praia. Então resolveram fazer o possível para encalhar o navio lá.
Eles cortaram as cordas das âncoras e as largaram no mar e desamarraram os lemes. Em seguida, suspenderam a vela do lado dianteiro para que pudessem seguir na direção da praia. Mas o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa e a de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas. Os soldados combinaram matar todos os prisioneiros para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e a nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou em pedaços de navio. E foi assim que todos nós chegamos à terra são e salvos. Então, olha quanto detalhe, né? Lucas relatando esse perrengue que eles passaram dentro desse navio com os prisioneiros. E esse foi o relato do capítulo 27. O próximo estudo nós vamos finalizar, tá? Vamos ler o capítulo 28 para finalizar esse tempo de estudo do livro de Atos. Deus abençoe vocês.